E aí, pessoal, professor Jardel Souza, começando aí mais uma aula do nosso conteúdo de matemática. Hoje nós vamos continuar estudando o conteúdo do nosso livro didático. Para isso eu peço que vocês abram o livro. Eu já tenho o meu livro digital e nós vamos começar o nosso conteúdo aqui na página 89, com o tema polígonos. Olha que bacana. Então vamos logo para a definição, para que nós não percamos mais nenhum tempo precioso. Bom, nesse primeiro momento, qual é a ideia de polígono? Bom, pela definição nós temos, é uma linha fechada simples que não se cruza, formada apenas por segmentos de reta, todos de um mesmo plano. Então se nós observarmos aqui o desenho que está no livro, perceba uma seguinte situação. Vou habilitar uma caneta aqui. O que é o segmento de reta? Imagina que eu tenho um ponto aqui, nessa região, e agora eu tenho um outro ponto aqui, nessa outra região. Ou seja, numa extremidade até outra eu tenho dois pontos. Perceba uma coisa, eu tenho aqui uma linha que interliga esses dois pontos. Então perceba, eu tenho um começo e um fim. Opa, não é uma reta, é um segmento de reta, ok? Bom, dependendo da quantidade de lados que o polígono vem ter, ele recebe aí um nome, uma nomenclatura. Então, o mínimo, a menor figura que pode ser construída aí com 3 segmentos, nós chamamos de triângulo. Então, olha só, eu tenho 3 segmentos, ou, em uma forma mais informal, 3 lados, se chama triângulo. Então, essa é a menor figura que se pode construir. Olha que legal. E vamos agora um pouquinho abaixo, e ele fala um pouco a respeito de polígono convexo e polígono não convexo. Qual o entendimento que vocês vão ter a respeito dessa ideia? Bom, perceba uma coisa. Se eu traçar uma linha passando de uma região para outra, é claro que o meu desenho aqui ficou torto, mas imaginem que é uma linha, eu atravesso ou eu faço a construção dessa linha de forma transversal, toda a área ela não vai ter, digamos assim, furos. Como que eu posso explicar de uma forma melhor? Vamos para a parte não convexa e vocês vão entender a ideia seguinte. Olha, se eu pegar nessa região aqui e traçar uma linha até a outra parte da região, perceba que uma parte desse segmento que eu estou construindo aqui, ó, ele não vai estar inserido na região, ele vai abranger uma parte fora. O que não acontece aqui, ó, perceba, todo o segmento ele perpassa por toda a região, já que não, eu tenho uma região que não é afetada por esse segmento. Então é por isso que se chama essas diferenças sutis de um polígono convexo e um polígono não convexo. É assim que se identifica, ok? Esse terceiro exemplo, olha só, se eu traçasse uma linha saindo desse ponto e fosse até a outra ponta, olha só, eu teria aqui partes desse segmento ou dessa linha que não estaria na região, entendem? Estaria fora, tá? Então por isso que se chama que é uma região não convexa. E aí vem um pouco mais da ideia a respeito de como se identificar se um polígono ele é convexo ou não. Isso na página 89. Bom, na página 90 nós temos os exercícios. E aí eu peço que vocês façam esses exercícios agora, ok? Vão escrevendo aí, identificando esses polígonos conforme o número de lados que eles têm, ok? A outra te pede para você indicar se são polígonos ou não. Lembrem-se da ideia, o polígono ele é formado por segmento. A partir do momento que tu tens aí uma região onde tu não consegue mais ter segmentos, ela deixa de ser um polígono, ok? Vamos lá, questão 34, ele te pede para você identificar se o polígono é convexo ou não. Façam aquela regrinha que eu acabei de mostrar para vocês, traçando uma linha perpassando de um ponto a outro da região. Se essa linha estiver contida na região, é convexa. Se não for, não é convexo, ok?
Na questão 35, ele te fala o seguinte: analise cada um dos polígonos sugeridos, podem se existir ou não, e desenhe. Bom, você vai analisar cada uma dessas informações e vai tentar fazer um desenho, ok? Questão 36, a mesma coisa. Isso na página 91. Façam os exercícios. Bom, estamos entrando agora numa ideia de grande importância dentro do conteúdo da matemática que chama aí diagonais de um polígono convexo. Ou seja, o que seria diagonal? Bom, analisando aqui a definição, nós temos o segmento de reta com extremidades em dois vértices não consecutivos. Professor, eu não entendi nada. Se a gente for analisar aqui, os nossos exemplos, eu tenho um polígono polígono convexo. E o que seria a diagonal? Saindo aqui, deste vértice e interligando até o outro vértice, eu tenho uma diagonal. Então perceba, é obrigatório que saia de um vértice e se interligue em outro. E aqui, também da mesma coisa, olha, saio de um vértice e vou até outro, ok? Então isso são diagonais. Perceba que aqui, olha, eu poderia chamar o lado AD de diagonal? Não, não poderia, porque esse segmento aqui, segmento AD, na verdade tudo isso aqui são os lados da região, por isso que ela não leva o nome de segmento, ok? Bom, e a partir de que região plana eu consigo assim construir ou determinar as diagonais? Bom, perceba que a menor região que pode ser construída com pontos, segmentos, retas é o triângulo. Perceba uma coisa, por que aqui na definição me fala que o número de diagonais é 0? Lados eu tenho 3, diagonais são 0, porque pela definição de diagonal, o que nós temos? É preciso que ela saia de um vértice e interligue outro. Olha, perceba que aqui eu não tenho nenhum outro vértice, eu tenho apenas o lado da região. Por isso que ela não possui olha só, nenhuma diagonal. Diferentemente do quadrado, ou uma figura de 4 lados, conforme o exemplo aqui ao lado, eu já tenho 2 diagonais. Perceba que eu estou ligando as extremidades, olha só, desta forma. Entendem a diferença? E assim por diante. Bom, é claro que existe uma fórmula, uma regra de como se determinar as diagonais de um polígono convexo. E nós vamos entender isso agora, já na página 92. Bom, imagine que eu tenho aqui, se de cada vértice, analisando agora a definição, tá, pessoal? De determinação ou a fórmula da diagonal. Perceba que de cada vértice parte n menos 3 diagonais, ou seja, se eu tenho um polígono convexo, ele tem uma quantidade n de lados. Eu estou excluindo esses menos 3 aqui, porque ele se refere a essa quantidade de lados que o triângulo tem. Por quê? Porque com 3 lados, se eu tenho um polígono que só tem 3 lados, ele não vai ter aí diagonal. Então eu preciso retirar esses 3 lados. Mas eu ainda não entendi, professor. Pessoal, é o seguinte. Quando eu tenho uma figura de 4 lados, quando eu vou decompor essa figura, eu decomponho ela em triângulos. Então, se eu pegar daqui e traçar daqui para cá, olha só. Eu tenho aí, só fazer aqui um traçado um pouquinho mais grosso. Eu tenho aqui, olha só, 2 triângulos. Entendem a ideia? Bom, então por isso que segue essa definição de que eu preciso tirar esses 3 segmentos que compõem o triângulo, ok? Bom, então nós temos aqui a expressão, a quantidade de lados vezes a quantidade de números de diagonais, n menos 3. Como cada diagonal ela é contada 2 vezes dentro de uma perspectiva do triângulo, é por isso que eu retiro aqui 2 unidades. Eu divido toda essa expressão aqui, n vezes n menos 3 por 2, ok? Bom, então assim eu consigo determinar
a fórmula para que eu possa, a partir da quantidade de lados de um polígono convexo, determinar a quantidade de diagonais que ele tem. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, n vezes. Perceba que aqui, como eu já explicado, eu tenho aqui o parêntese, e entre o n e o parêntese eu não tenho nenhum símbolo. Então, subentende que há um símbolo de multiplicação ali, ok? Bom, continuando, nós vamos agora dar uma trabalhada nessa fórmula. Perceba uma coisa, se eu tenho um polígono e ele tem 3 lados, então joga essa informação na fórmula, tá? Esse n, essa variável n, é a quantidade de lados que o polígono tem, ok? Bom, analisando agora, vamos lá, ó. Se eu tenho um polígono de 3 lados, então 3 vezes, aí joga aqui, ó, 3 menos 3, 0, dividido por 2, ó, 3 vezes 0, 0, 0 dividido para 2, 0. Então o número de diagonais é 0. Agora, se eu tenho um polígono com 4 lados, então substitui aqui no n, onde tiver n eu coloco 4, ó. 4 menos 3, 1, ok. 4 vezes 1, 4. 4 dividido para 2, 2. Então, o número de diagonais de uma região de 4 lados é 2. O que eu quero que vocês façam agora? Página 93 do livro. Façam o exercício. Comecem a fazer os exercícios. Ele te pede para você diagonar... Ele te pede para você, ao observar esse polígono aqui no canto superior da página, para você dizer se ele é convexo ou não, quantidade de vértices, quantidade de lados e quantidade de diagonais, para você determinar. Para te ajudar, ele ainda te indica a fórmula que você vai utilizar. Na questão 38, ele já te pede para você fazer um desenho de um hexágono convexo. Trace as diagonais, defina quantos lados esse polígono tem, quantos vértices, quantas diagonais, ok? E assim por diante. Questão 38 também é a mesma coisa, porém, ela só te pede para determinar a quantidade de diagonais que o polígono tem, ok? Bom, façam um desafio. É muito importante que vocês testem todo o conhecimento de vocês aí no desafio matemático, ok? Então, descubra o número de lados de um polígono convexo que tem 20 diagonais. Então, esse é o desafio de vocês. Uma dica. Aqui nós estamos trabalhando nesse desafio a ideia de expressões algébricas. Fica a dica, ok? Pesquisem a respeito sobre expressões algébricas e vocês vão ter aí uma ideia de como resolver essa questão, ok? Entrando no nosso próximo ponto, regiões planas. Olha que legal! Agora nós vamos entender a ideia de planificar uma região convexa. E aí, o que acharam? Bom, eu tenho um cubo e eu quero que vocês analisem aqui a planificação desse cubo. Eu tenho aqui o meu modelo 3D, eu vou habilitar aqui meu item. Bom, perceba que no meu modelo 3D, se eu olhar numa perspectiva por cima, nós vamos estudar daqui a pouco a respeito disso, eu quero que vocês percebam uma coisa. Eu tenho aqui um quadrado, e nesse quadrado foram construídos outros quadrados que assim me ajudaram a construir esse cubo. Se eu voltar para a perspectiva 3D, eu vou fazer uma animação nessa planificação, só para vocês terem uma ideia de como é que se dá todo esse processo de planificação. Olha que legal essa animação do cubo. Então fica aí a ideia e a perspectiva para vocês entenderem como que se dá todo esse processo de planificação. Deixa eu mudar aqui a perspectiva. Olha que bacana. Então fica fácil assim para vocês irem trabalhando o conteúdo do livro, ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Nossa próxima aula nós vamos entrar mais a fundo a respeito de regiões planas e planificações. Cada sólido geométrico ele possui uma planificação, ok? Percebam que eu tenho o cubo, eu mostrei para vocês a planificação do cubo. Tenho aqui a planificação do cilindro. Olha só o que eu tenho aqui em cima. Eu tenho um círculo. Embaixo eu tenho um círculo. E
Na lateral eu tenho uma região retangular. Legal, né? Então aqui, o prisma retangular. O que eu tenho? Eu tenho uma região triangular. Aqui embaixo também uma outra região triangular. E na parte lateral, uma região quadrada. Certo? Então, olha só a quantidade de informações que nós temos aqui. Nesses exemplos, nós temos aqui diversos modelos de regiões planas, né? Então, é como se eu estivesse olhando de cima, nessa perspectiva, entendem? Bom, isso conteúdo da página 95. Página 96 já vem aí os exercícios que eu quero que vocês façam, tá? E esses exercícios, ele te fala o seguinte: a Aline tem 4 conjuntos de placa, como mostra as figuras. Usando uma fita crepe, qual poliedro ela pode montar com cada conjunto? Bom, então perceba uma coisa, eu tenho aqui, ó, figura A. O que você, meu aluno, você vai fazer? Você vai tentar fazer uma perspectiva aqui, ó. Quero que vocês tentem construir aqui, ó, e me dizer que figura, que polígono é esse que foi construído, ok? Aqui nessa primeira questão, eu tenho aí uma pirâmide de base quadrangular. Olha só a ideia, ok? Do item A, questão 40. E essa perspectiva vocês vão fazer nas próximas questões. Ok, pessoal? Façam as questões da página 96. Próxima aula, eu continuo a ideia aí sobre regiões poligonais. Ok, pessoal? Um abraço, bons estudos e façam os exercícios. Tchau!